Olá, queridas! Voltamos para falar sobre o segundo episódio da série Expectativas, como tema controlando as nossas expectativas. Que desafio, né? Criamos expectativas sobre tudo. Ela é um sentimento comum, uma projeção para a realização de um desejo íntimo. Desejamos, ansiamos e geramos expectativas da concretização daquilo que desejamos. Como acaba por ser um comportamento rotineiro e nem sempre atendemos os seus efeitos em nós vemos que a expectativa ela pode ser positiva, se ela for moderada e realista, como ela também pode ser prejudicial e acarretar problemas. Na vida geramos expectativas em relação a tudo, fundadas no nosso sentimento, na criação nossa, no modo em que somos levados a acreditar e que aquilo que aprendemos também com a nossa vida, que recebeu crédito e que trouxe crenças e que acabam gerando expectativas em nós. É natural que queiramos um relacionamento agradável, que os nossos filhos sejam felizes, que o nosso trabalho seja produtivo, como também formamos tantos e tantos desejos. Formamos todos os dias desejos em nós. Mas no percurso da nossa existência, o desenvolvimento do outro ser humano não se manifesta no meu imaginário. A complexidade de cada um sobrepõe a vida perfeita que elaboramos na nossa mente. Na convivência com o outro, sempre existirão obstáculos, dificuldades, discordâncias, incompreensões. Por fim, às vezes acontecerão tantas frustrações por não acontecer como queremos ou como imaginamos. A frustração, ela é o resultado negativo da expectativa. Mesmo sendo negativo, ele acaba sendo positivo em nós, porque através da frustração, do sofrimento, é que amadurecemos e crescemos. Quando as coisas não tiveram o êxito e que nós imaginamos, que nós tínhamos como expectativas, nós nos frustramos. E agora que nós chegamos no ponto, precisamos aprender a viver essas frustrações, já que ela é justamente na maneira em que lidamos com elas, é que nós podemos amadurecer e percorrer a nossa caminhada com muitos mais acertos. Estamos inseridos e vivemos numa época em que esta geração foi conduzida a ser em todo o tempo feliz. Uma geração que não aprendeu a se frustrar com os seus desejos, porque eles sempre eram realizados. E nós, por isso, acabamos perdendo o rumo e acabamos cometendo erros relevantes em nossa vida. As expectativas não realizadas, elas processam em nós a frustração. E isso é importante. Essas frustrações é que nos gerará a forma de conseguir controlar as expectativas na nossa vida. Para enfrentarmos essa frustração, nós precisamos não somente aceitar a situação, mas entender qual é a raiz da questão. Como a expectativa ela é formada na nossa mente, no nosso imaginário, na nossa conversa antidialética, também nós vamos formando crenças que não são vivenciadas e às vezes podem acarretar danos emocionais e físicos permanentes em nós. Exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Uma família em que tem um pai alcoólatra. Qual a expectativa da moça ao ela se casar? É que o seu esposo não seja alcoólatra. É uma expectativa que ela cria. E quando isso não acontece, quando isso falha na história dela, aí é que acarretam-se os problemas. E aí é que vem as expectativas frustradas, os sentimentos fracassados, e aí isso acaba fazendo muito mal. Aonde está a raiz do problema? A raiz do problema está na expectativa que foi criada em que o meu esposo não pode ser igual ao meu pai. Porque eu não gostava da forma que o meu pai era. E a expectativa é que o meu esposo fosse diferente. Isso pode trazer uma raiz de amargura no nosso coração, criar em nós confrontos interiores em que a gente vai ficar
longe de saber resolver as situações, as frustrações. Precisamos confrontá-las, precisamos reafirmar aquilo que Deus tem para nós, para que a cura haja. Às vezes, pode até acontecer de que quando vivenciamos no presente aquilo que imaginamos que não deveria acontecer no futuro, imaginamos lá no passado, é que Deus vem e nos cura, traz a cura para a nossa alma, para a nossa vida, traz a cura para os relacionamentos que foram quebrados nas nossas vidas. E aí nós vamos aprender que nós dependemos totalmente do Senhor para que essas expectativas sejam geradas de uma forma saudável. As expectativas, elas são geradas sempre a partir das experiências que nós vivemos, né? Elas são sonhadas, são sonhos em que a gente tem no nosso crescimento, no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento. Um exemplo também que eu posso dar é aquela menina que sonhou ter aquela boneca, né? Linda e maravilhosa, mas ela não se concretizou na vida real dela. Então, o que ela imagina? Ela tem uma expectativa de que no futuro ela tem que fazer com que isso aconteça, né, na vida da sua filha. Ela não vive essa frustração. Então, cria-se que a família, né, ela tem que proporcionar a geração das expectativas que nós temos em relação às coisas e ao mundo, né? E acabamos imaginando que também lá no futuro, às vezes tínhamos uma família tão difícil de relacionamento e tal, e a nossa expectativa é que a nossa família seja uma família tranquila, que todo o tempo esteja feliz e que não tenha brigas, que não tenha gritos e que não tenha discussões, né? São expectativas que são formadas por aquilo que talvez vivenciamos lá no passado, né? E que não foram confrontadas para que haja cura. Então, quando é que nós quebramos as expectativas que criamos para nós mesmos? É difícil aceitar que a vida falha, né? E a pior aceitação é quando nós falhamos com a nossa vida. Poderíamos citar muitos exemplos e eles são muito comuns, né? Nós imaginamos que os nossos filhos sejam calmos, obedientes, imaginamos o esposo atencioso, compreensivo. Os filhos devem sempre seguir aquilo que eu escolhi para ele, às vezes quero escolher até a sua vida profissional. Toda família, tem algumas famílias que exigem que os filhos tenham que torcer para o seu próprio time, né? São coisas tão banais, tão pequenas, mas que foram geradas, criadas expectativas e que muitas vezes falham e que foram criadas por nós, em nós, no nosso objetivo. E aí, então, acabamos por gerar até sonhos que venham atingir os nossos descendentes, né? Como tem que ser os nossos netos, como deve ser o futuro deles, e aí é que são elas, porque nem sempre é assim, não se realiza desta forma. Então a justificativa geralmente apresentada por nós é que a nossa infelicidade é porque os outros não estão seguindo o padrão estabelecido por nós mesmos. Esquecemos que cada um tem o seu padrão. Cada um de nós é diferente do outro, com uma personalidade diferente, com propósitos diferentes. Propósitos são realizados em Deus nas nossas vidas, não em nós para a vida dos outros. É nesses momentos que nós acabamos por construir a rejeição. E a rejeição, ela não acolhe o verdadeiro desenvolvimento do ser humano. Quando criamos expectativas que as coisas devem ser de uma forma, que os filhos devem ser de uma forma, e eles não acontecem, rejeitamos a situação e aí se criam os abismos nos relacionamentos. Precisamos compreender que o desenvolvimento do ser humano, ele tem a sua essência, cada um é único, com erros e acertos, com fracassos, mas com seus talentos, com dificuldades, mas também com habilidades. Quando controlamos as nossas expectativas, e elas sempre vão existir em nós, é natural, nós somos formados desta forma, é que o autoconhecimento gera em nós a maturidade. Então, controlar a expectativa é sinal de que uma pessoa já passou por um processo de frustração, de sofrimento e aí de amadurecimento.
Então, quando nós somos maduros, nossas expectativas elas deixam de ser egoístas. Em outras palavras, elas deixam de ser fundadas unicamente dos nossos desejos e passam a ser direcionadas ao bem-estar e à felicidade também do outro. Com essa desobstrução da mente para acolher a vida, somos guiados a controlar nossas expectativas, sendo possível quando cumprimos as aspirações do Espírito de Deus. Precisamos ser dependentes dele, pois somente é assim que nós poderemos exercer o papel da convivência harmoniosa e cheia da graça. Na palavra de Deus, nós aprendemos lá em Gálatas, no capítulo 5, no seu versículo 23, sobre os frutos do Espírito. E lá, os frutos do Espírito são relacionados em que existe o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E a própria palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Aqui nós vemos que as expectativas geradas no Espírito de Deus nos fazem relacionar bem conosco e também com o outro. Elas não são egoístas, elas geram consequências positivas, pois esses frutos são gerados aonde primeiro? No nosso pensamento. Essas manifestações dos nossos sentimentos são mais acolhedoras, receptivas a tudo que a vida possa oferecer. Isso que quando dominamos e conseguimos lidar melhor com aquilo que queremos e com aquilo que esperamos, produz em nós algo sobrenatural. Não é nós mais que vivemos, mas é Ele que vive em nós. Precisamos nos esforçar para vivenciar esses frutos, uma vez que primeiro eles nos capacitam a sermos melhor e depois naturalmente produzem comportamentos benéficos para o nosso relacionamento com o nosso próximo e da mesma forma com o nosso relacionamento com o nosso Deus.